Olá pessoal, vamos lá, vamos retomar aqui. Voltamos, olha, a tela cheia nos critérios objetivos, conforme eu disse para vocês no encerramento do último bloco. Critérios objetivos aí, vejam, nós vamos detalhar o critério 1, que é o de tempo, o critério 2, que é a avaliação de desempenho, o critério 3, que é o curso, o CEA, e o critério 4. Eu preciso que você se concentre agora no critério 4, porque os outros critérios, nós temos dispositivos específicos a partir de agora na nossa lei. Percebam, nós estamos no artigo 5º da lei já, tá? Estamos no artigo 5º. A lei é uma lei curta, muito importante, muito objetiva, mas ela precisa ter ali um olhar cauteloso. Você precisa ter um olhar cauteloso para poder entender o que está previsto ali, né? Algo novo. Então veja, no artigo 5º, do artigo 5º para frente, a gente vai ter um detalhamento dos pontos 1, 2 e 3, ou seja, tempo, avaliação de desempenho e CEA. O item 4, que é o nosso quarto critério objetivo, que é não ter sido punido, ele só tem a previsão lá no inciso 4, inclusive do artigo 5º. Então, é isso que está escrito lá. Então, lá está dito o seguinte, olha, o policial civil, para participar do processo de promoção, ele precisa não ter punição disciplinar, estou lendo aqui, tá, gente? Precisa não ter punição disciplinar de advertência ou repreensão. Advertência ou repreensão nos últimos 12 meses anteriores. Anteriores aqui, à abertura do processo de promoção. Lembrando que o processo de promoção, por conta dos ciclos de promoção, que a gente já estudou aqui, ele tem que ocorrer nos meses de julho e de dezembro. Então, antes desses períodos, no período antecedente de 12 meses, você não pode ter advertência ou repreensão, que são punições disciplinares ali mais brandas para condutas menos invasivas ou enfim, que não são tão necessárias de punição quanto as outras que a gente vai ver agora. Então, 12 meses. A outra punição que você não pode ter é num período de 24 meses anterior à abertura do processo de promoção. Mesma coisa em relação a julho e em relação a dezembro, ok? E que punição é essa que você não pode ter nos últimos 24 meses? A punição de multa ou suspensão. São condutas mais graves, previstas, inclusive, na Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que é aquela nossa lei de 1979, que a gente tanto quer que ela seja renovada, né? A gente precisa fazer uma nova lei orgânica para a Polícia Civil do Estado de São Paulo, é a Lei 207 de 1979. A gente precisa modernizar a nossa Polícia Civil, nossas estruturas, enfim, os aspectos funcionais. Nós já temos, inclusive, a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, Lei 14.735, de 23 de novembro de 2023. Veja, já há 3 anos, há quase 3 anos aí, da entrada em vigor da Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. Nossa Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de São Paulo é de 1979 e a gente não teve uma regulamentação total da Lei Orgânica Nacional aqui para revogar a Lei 207 e principalmente nos aspectos funcionais que a gente precisa ter aí uma modernização. Mas veja, enquanto isso não ocorre, está lá o núcleo disciplinar que rege a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Então, lá a previsão das condutas, lá a previsão dessas punições que a gente está trazendo aqui e que, se o policial civil tiver uma punição nesse sentido, ele não poderá ser promovido. E olha que coisa interessante, os demais critérios objetivos, eles são para impulsionar o servidor a ser promovido. O único critério que tem um objetivo, digamos assim,
né, de uma maneira conceitual de eliminar o servidor do processo de promoção é esse aqui. É óbvio que a gente não pode promover, não pode premiar quem está andando fora da linha dentro da nossa instituição no aspecto disciplinar. Beleza, gente? Lembrando que para que isso ocorra, deve haver um trânsito em julgado ali daquela punição disciplinar. Se você estiver recorrendo, enfim, nós não temos uma especificação disso na lei, mas por força do direito administrativo disciplinar, a gente sabe que nós não podemos ter aí uma privação de direito sem a ampla defesa, o contraditório, e no âmbito do aspecto disciplinar isso também se aplica. Então, é necessário, na minha visão, que para você ficar fora do processo de promoção, você esteja punido sem possibilidade de recurso em relação a essas penas disciplinares aqui. De novo, advertência, repreensão nos últimos 12 meses, multa ou suspensão nos últimos 24 meses, anteriores ao processo de promoções que ocorrem nos meses de julho e dezembro de cada ano. Dito isso, vamos agora para os demais critérios, detalhar cada um deles de acordo com aquilo que está previsto na própria lei. Primeiro critério, critério de tempo, cálculo do interstício. Vamos lá. O que conta? Isso está previsto lá no artigo 6º. Perceba, saímos do artigo 5º, que dispõe sobre os critérios, indica quais são. Entramos num critério específico agora para tratar sobre ele. Critério do tempo. Nós precisamos ter 6 anos em cada classe da carreira, ok? Beleza. Mas se durante esse período você precisa se afastar das suas atividades, esse tempo vai continuar contando para a sua promoção? A lei previu quais são as hipóteses em que esse tempo continua contando. Vejam aí, tela cheia, gente. Vejam, percebam que a gente tem uma setinha aí do play, do pause, tá? Só para ilustrar. Então, nessas hipóteses aí que estão elencadas na parte de cima, o seu tempo continua contando, mesmo que você esteja afastado das suas atividades como policial civil. Primeira hipótese: cargo em comissão ou função de confiança na SSP. Aí você diz, mas isso aí está relacionado com a sua função na Polícia Civil, enfim. Mas veja, você não vai estar trabalhando na instituição Polícia Civil, você vai estar trabalhando diretamente na Secretaria de Segurança Pública. Pode até desenvolver uma atividade que não esteja relacionada na Polícia Civil, à Polícia Civil, às atribuições da Polícia Civil. Enfim, são os cargos em comissão e funções de confiança lá na SSP. O tempo que você passa lá, trabalhando lá, com o seu exercício, enfim, lá na SSP, conta para a sua promoção. A outra hipótese, essa é importante, tá, gente? É uma hipótese que está prevista lá no artigo 6º, em um dos acredito que é um dos incisos, acho que é no primeiro inciso, no segundo inciso, ou melhor, do artigo 6º, lá existe a previsão dos afastamentos constitucionais, que são os afastamentos ali eletivos, né? Você foi eleito, enfim, aquilo ali estaria contando aquele tempo que você fica exercendo um cargo eletivo, um cargo político, né? Sendo eleito para algum cargo, esse tempo contaria para você ser promovido, mas óbvio que você teria que preencher os demais requisitos previstos em lei, né? Então isso aí vai precisar ser tratado mais para frente. Inclusive houve até colocação de emendas, né? Quando a lei tramitou lá na Alesp, eu me lembro muito bem alguns políticos tentando passar emendas ao projeto de lei para já deixar isso sacramentado, enfim, isso já resolvido no âmbito já da própria lei, mas nenhuma emenda passou em relação a esse projeto de lei, né?
se tornou lei sem nenhuma alteração, apenas alteração redacional, que inclusive nós redigimos as emendas de alteração, né, em relação a essa lei, mas nenhuma emenda substancial de conteúdo de mérito passou. E essa questão aqui dos cargos eletivos, isso precisa ser ajustado em relação a outras legislações que dispõem sobre esse assunto. Da mesma forma, a questão dos afastamentos sindicais, do afastamento sindical. Então, veja, a nossa lei aqui, 18.443, ela fez uma remissão, uma referência apenas ao artigo 125 da Constituição do Estado de São Paulo, que trata das entidades de classe sindicais e deixou de fora, entre aspas, as associações. Mas é óbvio que nós temos uma outra legislação que trata a respeito dos afastamentos em sindicatos e associações representativas das categorias dos servidores públicos do Estado de São Paulo, dentre elas estamos nós, policiais civis. Então, nós estamos sim cobertados, vamos dizer assim, garantidos em relação a nossas promoções no desempenho das atividades de entidade de classe associativa, por força dessa outra legislação específica. A gente tentou fazer uma emenda, fazer uma inserção desse dispositivo específico para a gente não ter discussões aí infrutíferas, né, que não vão levar a lugar nenhum, com procuradoria, com o próprio Estado em relação a essa questão, mas a emenda nossa também não passou em relação às entidades de classe associativas. A gente vai continuar lutando, isso tem que ficar fixado na lei. Não há sentido isso não estar previsto na própria lei. Mas, enfim, o processo legislativo ele é conturbado, tanto lá no Executivo quanto no Legislativo, e a gente tem agora que sacramentar isso do ponto de vista das promoções de quem está em entidade de classe também ter seu tempo contado. Pois bem, além disso, nós temos as promoções sem prejuízo dos vencimentos, que estão previstas lá na Lei 10.261 de 1968, que é a Lei dos Servidores Públicos, o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Lá nos artigos 79 e 80, existe a disciplina relacionada aos afastamentos em que você continua tendo seu tempo contado ali para todos os fins. São as férias, um afastamento por força de falecimento de alguém da sua família, enfim, são aqueles afastamentos comuns aí dos servidores públicos em que o tempo fica contando para todos os fins, inclusive para a promoção. Temos também a licença para tratamento de saúde no limite de 45 dias por ano. Esse inciso previsto lá no artigo 6º é interessante, porque ele não faz remissão a nenhuma legislação. Então, a gente precisa ter um pouco de cautela em relação à fixação desse prazo. Por que 45 dias? Porque o servidor ele pode precisar de mais tempo. Se ele precisar de mais tempo para um tratamento de saúde, ele vai perder aí a possibilidade de ser promovido. Enfim, inclusive, se for um problema de saúde decorrente, inclusive da função, levou um tiro, sei lá, caiu de um barranco cumprindo um mandado, como é que faz? Então é perigoso esse dispositivo aí, mas de todo modo está na lei, a gente vai ter que trabalhar com aquilo que já está previsto, então fica a nossa atenção a isso aí. E o outro dispositivo que continua contando o tempo é o da ausência para consulta ou tratamento médico. Isso está previsto na Lei 1041 de 2008, então já existe uma disciplina a respeito desse assunto e ficou fixado como uma hipótese de continuidade do tempo contado para as promoções, esse ponto aí. E o que é que pausa a promoção? O que pausa a contagem do tempo para a promoção, na verdade, é o seguinte: é o afastamento do cargo de policial civil não disposto acima, né? Um afastamento que não esteja previsto nessas hipóteses ou não previsto expressamente em lei, porque, veja, não é porque não está aí nessas hipóteses que você vai ter interrupção do tempo de promoção em toda e qualquer possibilidade. Não. Eu acabei de citar algumas aqui. A questão eleitoral, a questão do afastamento classista
para entidades associativas e outras que, óbvio, que a lei não disciplina, aqui esta lei não pode disciplinar todas as hipóteses de afastamento previstas no mundo, né, para o servidor público. Então, esse rol aqui em cima, na minha visão, é um rol exemplificativo e é óbvio que, tendo uma previsão de afastamento legal com a manutenção dos direitos, a gente vai aplicar e o tempo vai continuar contando para as nossas promoções. Tá aí. E por último, uma atenção, né? Afastamento para cursos ou congressos, mesmo sem prejuízo de vencimentos, se for superior a 90 dias. Se isso ocorrer, gente, se um afastamento dessa natureza ocorrer, o tempo vai ser interrompido, tá? O tempo vai ser interrompido. Então, interrompe o interstício, um afastamento para cursos ou congressos, mesmo sem prejuízo de vencimento. Você diz, não vou me afastar para fazer um curso ou um congresso, mas se for superior a 90 dias esse afastamento, aí vai interromper o seu tempo, tá? Para a promoção. Então, muito cuidado com isso aqui, se você está pensando em realizar algum curso com esse período superior a 90 dias. Tá legal? E que precisa se afastar, é óbvio. Beleza? Então, passou aí. Primeiro critério já foi. Critério de interstício de tempo, já detalhamos. Vamos agora para a qualificação contínua. Por falar em tempo, nosso tempo aqui está curto. Então, a gente vai falar aqui sobre a qualificação contínua, gente. Sobre o CEA, a gente já detalhou bastante também e vamos trazer aqui só as especificações. Lá no artigo 5º, que prevê os critérios em si, tem 2 parágrafos que as pessoas podem até passarem batidas por eles, mas eles são fundamentais. Fundamentais. Que é o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Beleza? Lá diz o seguinte, olha, o curso específico de aperfeiçoamento será disponibilizado de forma continuada pela Academia de Polícia Dr. Coriolano Nogueira Cobra, nossa Acadepol. Veja, será disponibilizado de novo. Lá está previsto um verbo de ação, tem que disponibilizar. Inclusive, isso está previsto lá como naquela lógica que eu falei, olha, os policiais precisam se qualificar, precisam ter ali à sua disposição esses cursos para se qualificarem e depois serem promovidos. É óbvio que o nosso objetivo enquanto instituição é qualificar o policial. E o objetivo do policial individualmente é de ser promovido e de buscar ali melhorar a sua atuação por força dessa qualificação. Então tá tudo certo. O que é que falta? Falta a administração da Polícia Civil, falta o governo do Estado de São Paulo executar isso, fazer com que isso aconteça. Então tá lá, tá previsto, beleza? E olha que coisa interessante, lá no parágrafo 2º da lei, no parágrafo 2º do artigo 5º, tem lá o seguinte, que é muito, mas muito importante. A Polícia Civil tem a obrigação de ofertar o CEA ao policial até o semestre anterior ao cumprimento do interstício de 6 anos exigido para a sua promoção. Então, a gente, para ilustrar, olha como ficou legal aí. Vamos para a tela cheia? Olha como ficou legal aí, ó. Veja essa setinha que a gente colocou aí nos 5 anos, né? O período que nós temos para vencermos o interstício de tempo é de 6 anos, beleza. Então a lei diz assim, ó, já preparando a administração, já prevendo que, olha, não, eu não vou fazer o CEA, eu vou fazer depois, não, eu não vou disponibilizar para os policiais, não. A lei já diz assim, olha, você, administração, governo do Estado de São Paulo, você tem que ofertar o CEA para o policial ali pelo 5º ano que ele tem naquela respectiva classe. Porque está previsto que o CEA tem que ser ofertado até o semestre anterior ao cumprimento do interstício, o interstício de 6 anos. Percebe? Então, se você vai ter uma promoção em julho, vamos trazer uma hipótese aqui, bem direta.
Se você vai ter uma promoção em julho, você tem que ter o CEA ofertado para você quando você tem ali 5 anos e 6 meses, até 5 anos e 6 meses naquela classe, naquela respectiva classe. Então, você está na terceira, você tem 5 anos e 6 meses, obrigatoriamente a administração tem que disponibilizar um CEA para você. Pode ser antes? Pode. Pode ser depois? Não, não pode. A lei está dizendo que é 6 meses anteriores ao processo de promoção para o qual você vai completar o interstício, ok? Beleza? É isso. Prestem atenção. Então, a lei, isso daqui para frente, tá, gente? Outra coisa é a questão das disposições transitórias para regulamentar e enquadrar quem já está na instituição, tal. Mas percebam, essas questões aqui que eu estou trazendo, elas estão previstas na parte, né, da lei, que não estão ali nas disposições transitórias. Inclusive, vocês veem lá que disposições transitórias têm artigos específicos. Ele começa do artigo 1º, né, como se fossem duas leis dentro de uma só, quando você tem disposições transitórias. Então, aqui eu estou tratando da parte da lei lá que vai vigorar, certo? De forma permanente. Então, muito importante, os parágrafos 1º e 2º relacionados ao CEA. Perfeito? E a avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho, gente, é aquilo que eu já falei para vocês. Precisa de regulamentação. Então, eu vou trazer aqui, em linhas gerais, como é que ela vai funcionar. Beleza? É necessário, depois que nós façamos até uma explicação quando esse decreto sair. A gente espera que o decreto saia rápido para a gente ter as promoções em julho. Então, a gente é contraproducente a gente detalhar a avaliação de desempenho agora, tendo em vista que o decreto ainda não foi editado. Mas a gente já está estudando bastante o assunto. Como eu disse a vocês, a gente já fez a nossa própria minuta a respeito desse tema. E assim que a gente tiver algo definitivo, nós vamos trazer essa novidade e detalhar tudo aqui para vocês, tá bom? Mas o que é que já está previsto na lei e tem que ser cumprido também? Veja, a avaliação de desempenho ela será realizada, por força do artigo 7º lá da lei, será realizada a cada 12 meses. 12 meses. Então, no período de 1 ano, você avalia o servidor. Em 2 fases. Veja, primeira fase, você está vendo aí, ó, tela cheia, você está vendo a fase 1, chefia imediata. É o delegado de polícia, titular da unidade. Pode ser o delegado de polícia, o plantonista, titular. Eu acredito que isso vai ficar mais no âmbito da titularidade, né, para avaliar os seus subordinados. Inclusive vai avaliar os próprios delegados, né, subordinados e tudo mais. Então, chefia imediata. Depois que fizer a avaliação de desempenho, remete para a autoridade superior. A autoridade superior é aquela chefia imediata, óbvio, né? E assim sucessivamente na escala hierárquica. Essa avaliação de desempenho, conforme eu disse também já para vocês, ela vai ser realizada ao final do interstício de 6 anos. Por quê? Para você ser promovido, você tem que estar com sua avaliação de desempenho ali, bonitinha debaixo do braço, beleza? E aí, assim como os outros critérios, a gente precisa ter aí isso concluído. O outro critério seria o critério do curso, né, do CEA. Então, veja, a avaliação de desempenho tem que estar concluída nesse interstício de 6 anos. E como é que ela vai ser medida? Vai ser medida pela média dos resultados obtidos durante esse período de 6 anos. Então, a cada ano, você vai ter uma avaliação de desempenho. Essa avaliação de desempenho durante todo esse ano vai ser feita em 2 fases. Chefia imediata, chefia superior. Quando você tiver as 5 avaliações ali certinhas, né, você já vai estar apto para participar do processo de promoção quando completar os 6 anos, né? É isso que a gente pretende que esteja escrito no decreto de regulamentação, e aí você vai ter um somatório ali das médias dessas avaliações, e isso vai estar no seu prontuário certinho, e vai ter um item lá preenchido, né, dos critérios para promoção, e você vai ser promovido
a partir dessa avaliação de desempenho. Então, os critérios que já estão previstos na lei também já estão mais ou menos indicados ali: qualidade e quantidade de trabalho, assiduidade e pontualidade, eficiência, entre outros previstos em decreto. Vocês estão vendo aqui, ó, que é a questão do decreto que precisa ser editado para regulamentar a avaliação de desempenho. Eu fiz questão até aqui de destacar. E, fechando essa questão, o policial civil que não atingiu o desempenho mínimo, mediante ato fundamentado, isso é importantíssimo, né? Ato fundamentado, permanecerá na mesma classe até o devido preenchimento dos critérios, dos requisitos. Veja só, se ele não preenche os requisitos da avaliação de desempenho, ele foi avaliado, né, não teve um desempenho satisfatório, se a autoridade policial, ou seja, o chefe imediato e depois o superior hierárquico, concluírem que ele teve um desempenho insatisfatório durante todo esse período, durante todas essas avaliações, percebam que ele pode trabalhar num lugar, pode trabalhar em outro, enfim, isso tudo pode ser modulado, vai ser modulado lá no decreto, tá, gente? A gente já conhece até os dispositivos que vão tratar dessas questões. Mas veja, se isso ocorrer, o delegado de polícia vai ter que fundamentar por que é que ele teve um desempenho insatisfatório. E aí é onde entra, de fato, a questão de você eliminar subjetividades. Perfeito? Quando nós colocamos essas vírgulas, e isso daí, eu posso dizer para vocês aqui de maneira categórica, foi algo pensado por nós, para que a gente não tivesse subjetividades durante o processo de avaliação de desempenho, tá? Então a gente já previu isso, colocou aí, então o ato tem que ser fundamentado quando principalmente você restringe direito de alguém e do servidor também, né? Essa é a questão de direito administrativo, motivação do ato administrativo, né? Motivação dos atos administrativos. Quando você restringe direitos, você tem que ter esses elementos aí preenchidos para que esse ato seja um ato ok. Então, veja, se vai avaliar de maneira insatisfatória, vai ter que fundamentar. Beleza? Está previsto na lei e a gente reforça isso na propositura dos dispositivos lá para o decreto de regulamentação. Beleza, gente? Então, além disso, o policial será informado do resultado da sua avaliação de desempenho e vai poder interpor recurso administrativo, inclusive para o Conselho Superior da Polícia Civil. Ele vai poder interpor recurso, óbvio, né? Se foi avaliado de maneira insatisfatória, vai ter que ter a chance de questionar essa avaliação com base em quê? No ato que foi fundamentado, que provavelmente a gente espera que isso não ocorra com nenhum policial civil. Vai ser difícil isso ocorrer, tendo em vista que, voltando, a avaliação de desempenho é para o servidor aperfeiçoar as suas atividades, a sua atuação, a sua eficiência, e não para eliminar do processo de promoção. Para eliminar, você já tem lá o critério objetivo das punições. Beleza? Então, vamos parar por aqui neste momento. Então, já passamos aqui por todos os critérios, tá, gente? Olha só que coisa legal. Já detalhamos todos os critérios para a nossa promoção, certo? Dispositivo por dispositivo, uma pedreira que nós enfrentamos aqui. Não é fácil, mas a gente está aqui preparado para passar para você, como eu disse no começo, de maneira fidedigna, com informações, inclusive, privilegiadas a respeito de tudo sobre esse nosso assunto. Paramos aqui, então, e no nosso próximo bloco, nós vamos seguir com o curso superior de polícia, que é específico para os delegados, e também no próximo bloco nós vamos falar sobre a matriz de liderança e funções de direção. Esse bloco, gente, que nós vamos gravar posteriormente, é a respeito daquilo que é específico dos delegados de polícia, em relação à CSP, em relação a funções de direção, mas é importante que você acompanhe tudo aqui conosco, porque está na lei e isso deve ser cumprido a partir de agora e você precisa saber, ok? Então, vamos encerrar por aqui e vamos em frente.